Uma das associações mais fortes com a palavra Sibéria no mundo ocidental é Gulag. Na minha experiência, poucos brasileiros sabem disso, mas muitas vezes quando eu viajo nos Estados Unidos e falo que sou da Sibéria, as pessoas falam Gulag. Bom, Sibéria é muito mais do que isso, mas o mundo certificou-se que isso seja a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando alguém fala Sibéria. E muitas vezes, quando eu falo sobre as coisas boas ou as coisas neutras, as pessoas comentam que absurdo, fala dos gulags, fala das coisas ruins da sua história. Mas a verdade é a seguinte: quando você digita em português no YouTube o que é gulag, saem vários vídeos em português feitos sobre o assunto. E quando você digita o que é Sibéria, sai o meu vídeo e mais um vídeo de uma blogueira que entretém o público. Ou seja, os temas tristes, trágicos, polêmicos têm muito mais demanda do que os temas mais educativos, mais neutros. E o motivo 2, eu não sou idealista quando se trata da história do meu povo, do meu país. Quando eu estudo sobre uma página triste da história, não precisa nem ser do meu país, mas especialmente sendo da Rússia, me machuca mais porque é mais pessoal, né? Eu sofro de verdade, gente. Eu perco o sono, eu me sinto mal, eu fico meio abatida, fico reflexiva pelos próximos dias. Quero me esconder pensando que a humanidade não tem salvação. Começo a enxergar as coisas de uma forma global e... Então é isso, gente. Tem gente que tem capacidade de ler, falar com a frieza. Eu não tenho. E por isso, eu evito. Mas enfim, como Sibéria é um dos assuntos mais pedidos, eu resolvi tomar coragem e falar sobre o assunto do Gulag no vídeo de hoje. Vamos lá! Привет, друзья! O meu nome é Lisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e o idioma russo e hoje vou falar sobre o lado obscuro da história da Sibéria. Para quem não sabe nada, tudo vai ser novo. Para quem sabe de algumas coisas, de repente eu esclareça outros aspectos desse seu conhecimento e introduzo algumas polêmicas contemporâneas. Mas antes, como sempre, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal, ligar o sininho para não perderem aos próximos vídeos e também, se vocês curtirem este, me deixar um like. Hoje em dia você também pode me agradecer pelo trabalho que eu faço com muito carinho, clicando no botão Valeu, que fica no mesmo painel do like. Agora vamos! Para começar, se você não entende o que é a Sibéria, por que se chama assim, onde fica, qual parte da Rússia é, eu já fiz um vídeo explicando isso de uma forma bem simples. Vou deixar ele linkado aqui. Assim você vai ter mais clareza e vai ser mais fácil entender este vídeo. Hoje em dia as pessoas usam a palavra Gulag como um sinônimo de uma prisão, ou muitas vezes como se fosse uma prisão na Sibéria, ou como se fosse uma prisão cujo único objetivo é reprimir a população que discordava do governo nos tempos da União Soviética. Mas eu gostaria de esclarecer um pouco o que é Gulag, porque aquilo que eu acabei de falar não é 100% o significado disso. Então, Gulag é uma sigla. Главное управление исправительно-трудовых лагерей. É como se fosse a administração principal dos campos de trabalho corretivo. Não sei se existe essa palavra, por isso que eu coloquei entre aspas. Outro dia alguém comentou no meu Instagram se eu acho que isso existia. Até onde eu sei, nem nos livros da história existe a polêmica da existência. Agora existe uma polêmica hoje em dia relacionada ao certo revisionismo da história, mas o fato da existência não se questiona. Tem um museu de Gulag que fica em Moscou, que está aberto. Então o debate contemporâneo é mais relacionado ao número de vítimas e a quem eram as vítimas dessas prisões.
Então não era só uma prisão, e não era uma prisão na Sibéria, era um sistema das prisões espalhadas no país, algumas das quais ficavam na Sibéria e, obviamente, por serem mais distantes do centro do poder e também por ficarem nos lugares muito frios e isolados, tinha condições muito mais pesadas. E vamos voltar um pouco no contexto histórico. Eu vou falar das coisas tristes, mas eu preciso introduzir vocês um pouco. Depois da Revolução Bolchevique em 1917, começou uma guerra civil na Rússia. Chamamos essa guerra dos vermelhos versus brancos. Vermelhos, no caso, os bolcheviques, e os brancos são as pessoas que discordavam do novo sistema. Isso criou uma grande onda de violência e também uma grande onda de emigração para fora da Rússia. Eu sei que algumas pessoas descendentes dos russos no Brasil vieram naquela época. Eu falo um pouco sobre essa onda da imigração no vídeo que eu fiz sobre algumas pessoas famosas que se mudaram com essa onda. Vou deixar ele linkado aqui. Então, a guerra civil, que independente de qual lado você é, que promove violência, normaliza a violência, cria um caos e muita violência na sociedade e faz com que aumente o nível de criminalidade. E no começo o Lenin acreditava que dava para reeducar essas pessoas por vias de doutrinação, etc. Mas não adiantou muito, então tomaram a decisão de testar um formato das prisões, onde mandariam as pessoas criminosas e aproveitariam para essas pessoas trabalharem na construção de uns objetos de infraestrutura. Ou seja, algumas coisas que contribuiriam à economia do país, trabalhando de uma forma forçada. Mas muito rápido, junto a essas pessoas, começaram a mandar as pessoas que discordavam do novo regime, da situação, pelos crimes da traição da pátria. Ou seja, aos assassinos e estupradores se juntaram também os presos políticos. Isso começou a acontecer até nos anos 20 e o sistema foi consolidado em 1930. Foi então que chamaram ele de Gulag, que é uma sigla, como eu disse no começo do vídeo. O primeiro e o único local até o ano 30 nem ficava na Sibéria. Era uma ilha no noroeste do país, no Mar Branco, mais próximo da Finlândia, chamada de Ilha Solovetsky. Na verdade são várias ilhazinhas, conhecida na Rússia como Solovki. E esse projeto foi o teste. E depois o sistema foi crescendo, algumas unidades foram construídas na Sibéria, outras não. Na maioria das vezes a localização foi determinada pela necessidade econômica. Construir um canal, um trecho de ferrovia, mineração. Na Sibéria teve um conhecido pelo nome do rio de lá, que se chama Kolyma. Teve um outro conhecido que fica no território de Cazaquistão de hoje. Ao redor dele se formou a cidade Karagandá. Teve outro que ficava na cidade de Norilsk, que hoje é conhecido pela produção de níquel por uma grande empresa, Norilsk Nickel. Esse ficava bem no norte do país. Algumas cidades que se tornaram grandes naquelas regiões foram inteiras construídas pelas pessoas presas pelo sistema Gulag. Então, isso foi o sistema e funcionava assim. Alguns desses campos se tornaram mais ínfames do que os outros. No total, existiu cerca de 30 mil locais. Segundo os dados do museu, cerca de 20 milhões de pessoas passaram pelo sistema. No artigo na Wikipédia, esse número é de 7 milhões. Já aí vem a discrepância. Dizem que de novo, pelos dados do museu, dizem que cerca de 2 milhões de pessoas morreram, seja de fome, frio ou foram executadas. Em 1960, o Gulag como sistema foi terminado. Na época, teve a política de revelação do culto da personalidade do Joseph Stalin. Então, muitos presos políticos foram liberados, perdoados, mas alguns dos locais ainda continuaram a serem aproveitados e o conceito do trabalho feito pelas pessoas presas ainda continuou de uma forma mais
humanizada, supostamente. E é isso, gente. Hoje em dia vocês têm capacidade de encontrar os dados, a informação sobre esses campos. Tem um monte de informação em inglês, em outros idiomas. Existe um debate público hoje, como eu disse, tanto a respeito do número das pessoas, quanto a respeito de quem de verdade sofreu disso. Enfim, eu obviamente tenho minha opinião, mas o propósito desse canal é apenas esclarecer algumas coisas. Então eu queria esclarecer o que é a palavra Gulag, né? E para vocês terem a melhor ideia e saber que não é só a Sibéria, na verdade nem tantos deles ficavam na Sibéria. E é isso, mesmo falando esse tipo de coisa, gente, eu já me senti mal até na hora de fazer o rascunho do que queria falar para vocês. Então, realmente, pensar nessas partes da história, tanto do meu país quanto dos outros, me deixa muito triste, muito triste. Infelizmente, eu não tenho essa capacidade de me distanciar e de falar os fatos com frieza. Primeiramente, todos os fatos hoje em dia são revisionados. E segundo, eu tenho muita dificuldade para lidar com tudo isso. Mas espero ter tirado algumas dúvidas que vocês tiveram a respeito. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e deixem o like se vocês gostaram deste vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Спасибо. Пока-пока.